No programa de hoje nós vamos falar sobre um livro que estava selado e que aparentemente ninguém conseguia abrir. Isso causou uma grande angústia ao coração de João, mas teve uma solução. Você quer descobrir qual é? Então fica aí comigo porque está só começando o seu programa Escola Bíblica. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no último encontro da Escola Bíblica desta semana e o nosso último encontro aqui na Escola Bíblica também, porque na semana que vem o pastor Gilmar Batistotti já voltará, porque ele terá cumprido a sua missão durante essa semana especial, né? Eu espero que você esteja acompanhando a nossa semana especial, que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Depois do programa Escola Bíblica, um pouquinho depois, você vai acompanhar a semana Vinde a Mim. E o pregador dessa semana é o pastor Gilmar Batistotti, por isso que eu estou aqui no lugar dele essa semana. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse. A partir desse guia de estudos aqui, que é da nossa escola bíblica, o guia de estudos do Apocalipse. E aqui nós temos 18 lições que desvendam os mistérios do Apocalipse. Talvez eu esteja falando para alguém que tem medo do Apocalipse. Não quero estudar o Apocalipse porque o Apocalipse é destruição. Não. Isso foi o que colocaram na nossa cabeça. Mas a palavra Apocalipse significa revelação. E revelação de quem? Está lá no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é só uma revelação de Jesus Cristo. E aqui, através desse guia de estudos, você vai poder conhecer melhor os temas, os símbolos, o que eles significam. E o melhor, essa revista, o custo dela já foi pago pelos Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança pagaram a produção, pagaram o envio para a sua casa. O seu único trabalho é pedir, porque vai para a sua casa sem você pagar nada. Você pode pedir através do nosso WhatsApp, o número é 12982444449. Você está me olhando assim, de graça mesmo, pastor Felipe? De graça, peça, faça o teste. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12982444449. Nós vamos mandar para a sua casa pelos correios, sem custo algum. Se você quiser, você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse período comercial, né, de 8 da manhã até as 6 da tarde, vai ter uma equipe esperando a sua ligação para fazer o seu cadastro e enviar para a sua casa sem custo algum. Mas se você também quiser pedir agora já, não perder tempo assim, nem de mandar WhatsApp, nem de ligar no horário comercial, você quer pedir agora, você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Nesse endereço você vai ser encaminhado para um local que você vai achar a capa dessa revista, clica nela, vai abrir um formulário, você preenche, clica no botãozinho enviar e é só esperar que chegue no seu endereço sem custo algum. E tem um jeito mais fácil ainda. Produção, coloca aí o QR Code na tela, por favor. Através desse QR Code aqui, deixa eu apontar para cá, isso exatamente. Nesse QR Code, você aponta a câmera do seu celular e aí você vai abrir um link na tela do seu celular, você clica nele, vai ser direcionado para o formulário, você vai colocar os seus dados e aí é só aguardar que a gente envia o guia de estudos para a sua casa. Se você, por acaso, já tem o guia de estudos aí, abre na lição número 3, que é a lição que nós estamos estudando desde ontem, que fala sobre o trono de Deus e o livro selado. E a sua Bíblia também, não deixe de ter sua Bíblia aí perto de você, no capítulo 4 do Apocalipse. Aqui, está aqui minhas duas coisas, meus dois instrumentos de estudo, o guia de estudo da Bíblia, a lição. Eu sempre gosto de ter uma caneta para anotar tudo, minha Bíblia já está toda anotadinha aqui nesse tema. E vamos começar o nosso estudo com uma oração. Você pode orar comigo? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos da liberdade de estudar a Tua Palavra em nosso país.
Senhor, agora nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e queremos que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos revisar um pouco o que a gente estudou, né, na semana passada, ou melhor, ontem, né, no programa de ontem. Eu ainda estou meio acostumado com o Bíblia Fácil, por isso que eu digo na semana passada, mas aqui o Escola Bíblica é diário, tá bom? Então nós estudamos ontem sobre o começo do capítulo 4 de Apocalipse. E o capítulo 4 liga a sequência das mensagens que João recebeu. Então, ele vem ali das 3 mensagens, ele vem das 7 igrejas, né? E ele vai fazer uma ligação depois com os 7 selos. É como se fosse uma cena intermediária. Nós vimos também que no capítulo 4 de Apocalipse nós temos a visão do trono celestial. É uma visão que acontece lá no céu, não aqui na terra. Nós vimos também que no trono estão representantes da humanidade salva, que são os 24 anciãos. Eles têm vestiduras brancas, porque foram salvos pela graça de Cristo. Eles têm coroas na cabeça, representando a sua vitória sobre o pecado. Muito bem, mais uma coisa, no trono estão anjos da corte celestial. Mais especificamente, 4 querubins que estão ali adorando a Deus 24 horas por dia, falando santo, santo, santo. E o trono representa o poder e o governo divino. Isso aqui é bom da gente lembrar, porque embora o mundo esteja um caos, está um caos por causa do pecado, Deus não perdeu o controle do universo. E muito em breve Ele virá para fazer a sua intervenção e restaurar esse mundo ao plano original. Deus fará isso. Muito bem. Nós temos mais um ponto aqui para a gente recapitular. No trono, todos adoravam a divindade. Muito bem, agora nós vamos entrar no texto do capítulo 5, tá bom? Texto do capítulo 5, que continua aqui na nossa lição 3, tá? Lição 3 do nosso guia de estudos, capítulo 5 de Apocalipse, que fala sobre um livro que estava selado. E essa visão aqui é muito importante para a gente compreender o tema da semana que vem, que você vai estudar com o pastor Gilmar. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Essa é uma imagem que era muito comum nos tempos bíblicos. Naquele tempo que João escreveu o Apocalipse, mais ou menos na última década ali da era cristã, do primeiro século da era cristã. Esses livros que eram escritos por dentro e por fora, geralmente eram livros de herança, livros que representavam aquilo que os pais deixavam para os filhos. Então se escrevia na frente e atrás para aproveitar todo o espaço, depois eles eram enrolados e colocavam-se 7 selos neles. A arqueologia tem encontrado livros com essa configuração. 7 selos. E só daria para ler aqueles livros se os 7 selos fossem rompidos. E quem colocava esse selo? Ou o rei, ou alguém que tinha autoridade. Aqueles selos representavam o seguinte: esse documento, esse livrinho, ele foi feito por uma autoridade. E só alguém que tenha a mesma autoridade pode romper os selos. E aí a gente já começa a entender essa simbologia aqui, né? Porque João vê na mão direita de quem? De quem está sentado no trono. Ou seja, quem escreveu esse livrinho? O próprio Deus, que está ali assentado no trono da sua majestade. E esse livrinho está escrito por dentro e por fora e tem 7 selos. Veja que o número 7 aparece mais uma vez aqui, né? Apocalipse 5:2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Essa é a pergunta do capítulo 5. A pergunta central do capítulo 5 é: quem é digno? Só que a gente já tem aí um spoiler, né? Porque no capítulo 4, quando os anjos estavam adorando a Deus e quando os 24 anciãos estavam adorando a Deus, a frase "tu és digno" foi dita, não foi? Lembra disso? Então, a gente já tem aí
uma informação adiantada para essa pergunta aqui, uma resposta adiantada. Quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Apocalipse 5:3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aqui nós começamos a perceber a angústia do profeta, de João. Porque ali tinha um livrinho e na mão de Deus era um livro que certamente tinha uma mensagem muito importante para a humanidade e João queria saber o que estava escrito naquele livro. Só que a informação que chega para ele é: ninguém podia abrir o livro. Nem quem estivesse em cima no céu, nem na terra, e não podia nem olhar para ele, nem olhar para o livro. Vamos continuar. Apocalipse 5:4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Veja a angústia de João. Por que ele estava chorando? Ora, João estava chorando porque ele estava tendo a visão dos eventos finais, né? Se você olhar o Apocalipse, João começa falando sobre Jesus, depois ele fala sobre as 7 igrejas, e as 7 igrejas representam 7 períodos históricos do povo de Deus na terra. E João percebeu que o que estava sendo anunciado eram coisas relacionadas ao tempo do fim. E João começou a ficar angustiado, porque ele viu muita gente sofrendo, ele viu gente sendo perseguida, ele viu gente se perdendo. E agora ele se encontra com um livro que está na mão de Deus e que pode conter a chave para todas as explicações que são necessárias, que pode ter a solução para tudo. E ele quer conhecer o conteúdo daquele livro, mas ele olha para todo mundo, ele olha para todos os lados, para os anjos, para os seres humanos, e ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é digno de olhar para o livro. João chorou. João chorou. Chorou porque ele estava esperando o desfecho da história. E esse choro de João, para mim, é muito significativo, sabe? Porque é o choro de alguém que está preocupado com a salvação das pessoas. E eu queria só fazer um parênteses aqui para refletir rapidamente nisso com você. A salvação das pessoas é um tema sobre o qual você pensa? A salvação das pessoas é uma preocupação sua? Pessoas perdidas tocam o seu coração? A situação delas toca o seu coração? Esse é um grande termômetro da nossa espiritualidade. Quando nós vemos pessoas perdidas, isso deve amassar o nosso coração, deixar o nosso coração angustiado, porque nós queremos ver a salvação daquelas pessoas. Mas vamos aqui voltar para o texto bíblico. Então, não tinha ninguém digno de abrir o livro. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, e agora vem o consolo para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que frase, amigos, que frase. Que privilégio de João ouvir essa frase. Não chores, não chores. Sabe por quê? Porque tem alguém que é digno. Eu falei para você no começo da nossa conversa que só uma pessoa com a mesma autoridade daquele que colocou os selos poderia retirar os selos, ok? Então, por isso que João olhou para os anjos, olhou para os seres humanos, os 24 anciãos, e ninguém tinha autoridade para abrir os selos. Mas quando João se angustiou e começou a chorar, um dos anciãos disse assim: não chores, porque tem um que é digno. E quem é que é digno? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro. Sabe o que esse ancião está dizendo aqui? Ele está lembrando a João das cenas que João já tinha visto. Que cenas são essas? Você lembra que João estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado? Inclusive, Jesus falou para João assim: olha,
Maria, agora é tua mãe. Mãe, agora esse é teu filho. Jesus estava pedindo para João cuidar da sua mãe. João estava ali, ao pé da cruz, quando Jesus estava morrendo. Então, o ancião está dizendo para ele assim, João, não se esquece. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Aquele que venceu na cruz, você viu? Ele é digno de abrir o livro. Amigos, a vitória de Jesus na cruz do Calvário faz dele digno de abrir os 7 selos, o livro que tem 7 selos, e faz dele o nosso Salvador. E todas as vezes que as angústias da vida baterem na nossa porta, nós podemos ficar firmes, porque nós temos aquele que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, aquele que venceu. Vamos voltar aqui. Muito bem, vamos continuar a leitura. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, dos 4 querubins, e entre os anciãos, os 24, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Daria para a gente ficar aqui muito tempo só nesse texto bíblico, mas eu vou passar por ele um pouco mais rápido para a gente completar a nossa leitura de hoje, tá bom? Mas eu quero explicá-lo. Olha lá, os anciãos e os anjos viram quem? Um cordeiro como tendo sido morto. Amigos, tem como ser mais claro? Não tem, não é? É uma linguagem simbólica, sim, mas é uma linguagem simbólica que a gente entende. Por quê? Quem é o cordeiro que foi morto? João Batista falou, né? Quando Jesus estava se aproximando do batismo, João Batista disse assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que está sendo mostrado aqui para João é o seguinte, ele estava angustiado porque ninguém podia abrir o selo. Aí alguém disse, calma, o leão da tribo de Judá é digno. E quando ele olha para o trono, o que ele vê? Ele vê um cordeiro. Esse é um símbolo de Jesus. O cordeiro porque Jesus foi morto. E eu gosto dessas 2 representações, Jesus como o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus. Porque como o leão ele é forte para nos salvar, como o cordeiro ele foi fraco o suficiente para pagar o preço da nossa salvação. E ele diz, olha, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, chifres no Apocalipse é sinônimo de poder. Então ele tinha o poder perfeito, porque eram 7. Ele tinha 7 olhos, então ele tinha uma visão completa de tudo. E esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que nós já vimos nos programas passados, que é a representação do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, veja aqui que nós temos uma representação da divindade, né? O Pai estava sentado no trono e vem o Cordeiro e pega da mão do Pai o livro dos 7 selos. E o que acontece? Apocalipse 5, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amigos, olha esse detalhe aqui. Eles têm na mão harpas e taças de ouro cheias do quê? Das suas orações. As orações dos santos são as orações daqueles que na terra estavam separados para Deus. Na Bíblia, a palavra santo não quer dizer alguém que é impecável, mas alguém que foi separado para Deus. E o que esses que tinham essas taças, que intercedem ou que recebem as nossas orações, entregam para Jesus, que é o nosso intercessor, eles se prostraram diante do Cordeiro. Por quê? Porque eles sabiam que o Cordeiro era digno. E aqui tem uma atitude que nós precisamos aprender com esses anjos. Porque todas as vezes que nós reconhecemos quem Jesus é, nós temos que nos prostrar diante dele, em adoração, em respeito, em submissão à sua palavra. Veja, eu fico sempre preocupado quando eu estou ensinando a Bíblia, lá no Bíblia Fácil, aqui também na Escola Bíblica, de estar passando muito rápido
pelas informações. É que a gente tem um tempo aqui na TV, né? A gente não tem como ficar muitas horas. Mas é por isso que a Escola Bíblica da Novo Tempo prepara esse material aqui. Aqui nós temos 18 lições para você estudar com calma, você estudar com tranquilidade. Você pode ir, voltar, ler de novo, ler mais uma vez, porque esse material é preparado para isso. E como é que você pode ter esse material? Você pode ligar para a gente, você pode mandar um WhatsApp. O número é 12982444449. Ou você pode ligar na horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121. É o material da nossa escola bíblica. E você talvez esteja chegando agora pela Novo Tempo, primeira vez que assiste, está se perguntando o que é a escola bíblica? Nós temos aqui dentro da Rede Novo Tempo de Comunicação um setor chamado Escola Bíblica, que prepara esse material e envia para a sua casa de graça. É de graça, eu não ouvi errado não. Nós não vamos cobrar nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram. Então manda um WhatsApp para a gente, o número é 0 operadora 12 2127 3121 é um número fixo, tá bom? E o WhatsApp é 12982444449. Manda um WhatsApp para a gente dizendo que quer essa revista, nós vamos ajudar você a fazer o seu cadastro, tá bom? Vamos voltar para o texto bíblico. Vamos agora para continuar a nossa leitura. E a leitura diz o seguinte, Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um novo cântico, tá? Deixa eu só voltar aqui para você pegar o contexto. Aqui são os 4 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eles se prostraram diante de Deus. O que eles fazem agora? Eles entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha a letra dessa música. Sabe, eu fico tentando imaginar, mas a minha mente é muito finita para imaginar a melodia dessa música. Deve ser uma melodia maravilhosa, lindíssima, porque a letra diz, digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os 7 selos. E por quê? Porque você foi morto. A morte de Jesus é que faz digno. E ele faz com que essas pessoas que são salvas pelo seu sangue passem a ser sacerdotes de Deus e reinarão com eles. Veja, os 24 anciãos representam o que nós faremos. Nós também teremos coroas, vestes brancas, porque também reinaremos com Deus. Continua então, Apocalipse 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha o tamanho dessa festa. Quando os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram diante de Jesus, o céu fez a mesma coisa. E agora tem milhares e milhares de anjos cantando aquele hino, digno és de abrir o livro. Digno és de abrir o livro. E Jesus está sendo celebrado pelo universo, porque Ele é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Veja que essa ênfase é dada várias vezes. Digno é o Cordeiro que foi morto. Você já leu comigo algumas vezes, só no capítulo 5 de Apocalipse isso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Por quê? Eu enfatizo a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre o mal se deu na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o centro da história. A cruz do Calvário é o motivo da nossa salvação. E o que Jesus faz hoje no Santuário Celestial, essa intercessão, só é possível por causa da cruz do Calvário. Ele está hoje no Santuário Celestial atribuindo a todos os que querem os méritos que ele teve na cruz. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo,
àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É um hino de louvor a Deus. Um hino de louvor porque aquele livro selado que continha a história da humanidade agora ia ser aberto. Aberto por quem? Pelo Cordeiro que é digno. Apocalipse 5,14, então, termina esse nosso trecho dizendo: e os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E aqui a gente termina o capítulo 5 de Apocalipse. Como? Com essa cena celestial. O capítulo 5 de Apocalipse nos mostra que nós não temos um Deus fraco, que nós não temos um Deus que está tentando vencer o inimigo. Não, não é isso. Escuta bem o que eu estou te dizendo. O capítulo 5 de Apocalipse nos mostra um Deus que já venceu. Um Deus que já é vitorioso e que teve a sua vitória na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Por isso que você não precisa ter medo do mal. Você não precisa ter medo do inimigo de Deus. Porque se você estiver ao lado de Jesus, aquele que foi morto e reviveu, você também receberá a vitória. O que Jesus mais quer é entregar para a gente a coroa da vida eterna. O que Ele mais quer é colocar sobre nossa cabeça a coroa, colocar sobre o nosso corpo as vestes brancas da salvação. E isso vai acontecer, porque a Bíblia promete. Na verdade, é a última promessa da Bíblia que ainda tem que ser efetivada, porque todas as outras já foram. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e Ele vai nos entregar os símbolos da salvação. E o que a gente tem que fazer até lá? Nós temos que entregar a vida a Ele. Fazer como os anciãos, como os anjos. Nos prostrar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, o Senhor é digno. E eu estou aqui hoje para entregar para o Senhor a minha vida. Talvez você já acompanha Novo Tempo há bastante tempo e ainda não tenha tomado a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o dia. Ah, pastor, mas eu não sou digno. Não é mesmo. Nem eu sou. Digno é o Cordeiro. E porque Ele é digno, nós temos a possibilidade de salvação. Eu quero orar por você e por mim também, para que nós possamos entender que os méritos de Jesus podem ser lançados sobre nós e a nossa situação de perdição, a nossa situação de pecado pode ser resolvida. Você quer orar comigo? Então feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos dá salvação. Obrigado porque através do Teu sangue nós podemos receber vestes brancas, podemos receber a coroa da vida. Te agradecemos por tudo isso e aceitamos a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom ficar essa semana com vocês. Na semana que vem o pastor Gilmar Batistotti voltará, mas a gente se encontra no Bíblia Fácil daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai estar junto lá estudando a Bíblia. Um abraço.